Olá, internauta do A8SE, seja bem-vindo a mais um A8SE Entrevista. E hoje a gente fala sobre LGBTfobia. A gente está aqui com um membro da Donis, ele que é o Marcelo Lima, membro que está aqui, vai falar sobre o assunto. E segundo a ONG, uma ONG da Bahia, do estado da Bahia, o Brasil ainda lidera o ranking mundial de assassinatos contra transexuais. E a gente fala sobre esse assunto porque em Sergipe, o último caso aconteceu em abril. 3 pessoas já foram assassinadas por ser quem são, né? Exatamente isso. Seja bem-vindo ao 8SE. Eu quero agradecer o convite de estar aqui, porque esses espaços são espaços a gente para poder falar e divulgar essa coisa absurda. Infelizmente, o Brasil lidera esse ranking mundial, né? A sociedade é muito cruel, é preconceituosa e não aceita o ser diferente. É o que acontece com a população LGBT. Nós, inclusive, o Brasil já foi denunciado às cortes internacionais por conta desse preconceito que levam ceifando a vida de uma pessoa. É por ser lésbica, é por ser trans, por ser gay, por ser bi. É por isso que a palavra é LGBTfobia, né? Nós achamos que a LGBTfobia, confirmamos que a LGBTfobia abrange todas as fobias. E esse mês é um mês que é de luta, na verdade. Um mês onde muitas pessoas precisam compreender que o LGBT é cidadão de direito e paga os impostos e tem o direito à vida. E isso não pode acontecer. Nós precisamos de leis nesse Brasil. A criminalização da LGBTfobia. E aí a gente fala sobre justamente isso, né? A dificuldade da polícia agir nesses casos. Como é que acontece, né? Não existe lei ainda que criminalize. Isso. O que nós precisamos, na verdade, é que o poder público encare que é preciso efetivar as políticas públicas. Enquanto não fizer isso, os crimes vão aumentar barbaramente. É preciso que a criminalização da homofobia, LGBTfobia, seja no Brasil, porque isso vai inibir um pouco mais. Infelizmente, o que acontece hoje no Brasil é que as pessoas matam, assassinam uma pessoa por ser lésbica, por ser trans, por ser gay. E o mecanismo que é para punir ainda é muito frágil. Não existe, né? Não existe, na verdade. Infelizmente, isso. E aí a gente se depara com a criminalidade aumentando todos os dias. A cada ano, o número vai aumentando. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma pesquisa de 1969 até os dias atuais. Eu tenho um trabalho agora de tese que é de 1850 até 2017. A luta que os homossexuais, as lésbicas, as trans travam para poder ter a cidadania plena. E como é que vem sendo esse combate aqui no estado de Sergipe? Olha, nós precisamos de vez, certo, que o poder público encare isso como uma atividade pública e as políticas públicas. Ainda é frágil em nosso estado. Nós não temos as coisas mínimas, né? Embora nós tenhamos alguns equipamentos, como o Centro de Referência de Combate à LGBTfobia, o DAGV, ainda é muito pouco. É muito pouco, porque ainda falta um incentivo maior do poder público para que elas possam trabalhar realmente, efetivamente. E nós não temos sim, algumas leis no município de Aracaju, porque também eu faço parte do município de Aracaju, da DDH, né? Essa semana eu tive nos CRAs da prefeitura fazendo ações, né? Mas ainda é pouco. Nós acreditamos que enquanto não tiver, desde a educação escolar de base, né? A questão, que é o mínimo, é o respeito à vida. É o ser humano aceitar as especificidades do outro. Antes do assassinato vem as agressões, né? Essas agressões, e que não, às vezes não são denunciadas. Isso, é esse o grande problema. Porque o que é que acontece? O homossexual, a trans, já é tão vitimizada de tanto preconceito. Porque não só a violência física, não. É psicológica no dia a dia, é no trabalho, é na escola. Eu sou um exemplo disso. Na minha época não tinha muitas instituições LGBT, foi na década de 80 a 79. Para a escola era difícil, porque o preconceito era muito grande. Embora hoje que preze tem algumas leis, ainda é muito difícil a educação. Ainda é muito difícil a população entender que o LGBT é um cidadão de direito e é um sujeito de direito. Então, é assim que a gente finaliza, né? Que as pessoas têm direito à vida. Eu quero agradecer a sua presença aqui na A8SE Entrevista. Muito obrigada, Marcelo. Que essa luta continue.
Nós que agradecemos essa oportunidade de estar chegando aos lares, às redes sociais e falando que nós precisamos de uma sociedade livre, independente da orientação sexual, que todos tenham o acesso à liberdade. Muito obrigado. Muito obrigada. Pois é, o 8SE Entrevista fica por aqui.